Bola Branca. Paços de Ferreira goleou o Lar na Conference League. Santa Clara bate o Ljubljana no dia do adeus de Messi ao Barcelona. Muito boa noite, começa aqui esta Bola Branca. O Paços de Ferreira venceu o Larne da Irlanda do Norte por 4-0 na primeira mão da terceira pré-eliminatória da nova Conference League. Já lá vamos, primeiro o Santa Clara Olimpia Ljubljana da Eslovénia, que decorre a esta hora, está em tempo de intervalo e a equipa açoriana vence por 2-0 com golos de Carlos Júnior e de Mansur. O comentador da Renascença, Nuno Presumo, analisa agora a partida. Nuno, boa noite. O que estás a achar da prestação da formação açoriana? Para já, uma excelente primeira parte. Boa noite, João. Boa noite a todo o auditório da Bola Branca. Um resultado, eu diria que normal e que podia até ser mais expressivo. Destaco aqui a versatilidade do Daniel Ramos, hoje a jogar com uma linha de 4, contrariamente ao que já fez jogando com linha de 3 em jogos anteriores. Há aqui um fator que merece destaque, é que os 11 jogadores que estão em campo, mais o treinador, são jogadores que na temporada anterior já estavam no Santa Clara. Depois com o Morita no meio campo a coordenar as ações, Lincoln na frente a dar jogo a Carlos Júnior, está a tornar-se um jogo muito fácil. Carlos Júnior podia aos 4 minutos ter feito logo o gol, não o fez aos 4, fez aos 14 minutos e depois mesmo no final da primeira parte, um lance de bola parada muito bem definido, um canto muito bem marcado pelo pé esquerdo do Lincoln, um desvio do venezuelano Miquel Villanueva no primeiro poste e o Mansur a colocar alguma justiça ou mais justiça no resultado, neste resultado mais expressivo de 2-0, que eu espero sinceramente que no decorrer da segunda parte possa ser ampliado, porque a equipa do Santa Clara é uma equipa muito bem trabalhada pelo Daniel Ramos. Nuno, não posso deixar escapar a oportunidade de te questionar sobre um dos temas principais do dia. O Barcelona informou esta quinta-feira que Lionel Messi não vai continuar no clube. Apesar de ter chegado a existir um acordo entre Barcelona e Messi, com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, não será possível formalizar devido a obstáculos económicos e estruturais, pode ler-se num comunicado emitido pelo clube. Fruto desses obstáculos, o Barça foi obrigado a despedir-se do internacional argentino, desejando-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional. Diante desta situação, Messi não permanecerá vinculado ao Barcelona. Uma surpresa, Nuno, este desfecho? Bem, isso até parece um filme de terror para os adeptos do Barcelona. Eu quero dizer que ainda acredito que possa existir por aí um volte-face. E digo o porquê. Como sabes, tem sido, quer por parte do Barcelona, quer por parte do Real Madrid, têm feito uma pressão enorme, isto por causa do teto salarial que há a intenção por parte da Federação Espanhola de colocar já para esta época na La Liga. E não sei se tem a ver um pouco com isso. Parece inacreditável que após 21 anos de Barcelona o Messi se possa despedir desta forma, com um simples comunicado. Parece até, enfim, um pesadelo mesmo, como te disse. Daí eu ainda não acreditar e ter uma réstia de esperança. Agora, por outro lado, também não acredito que uma federação altamente profissionalizada possa, num curto espaço de tempo e tão próximo do início da La Liga, alterar os regulamentos que impôs para esta época. A confirmar-se, é um tiro muito forte na La Liga, porque perdeu o melhor jogador do mundo há 3 épocas, com a saída de Cristiano Ronaldo, claro, e perde agora um jogador de nível semelhante, para muitos do nível superior ao Cristiano Ronaldo, na época que aí vem. Para o Barcelona é uma perda irreparável, para o futebol espanhol, para a La Liga também, e vejo um City, vejo um Paris Saint-Germain com tudo para irem buscar um jogador desta dimensão. Muito obrigado, Nuno Presumo, comentador da Renascença, aqui com um dos temas do dia, a saída de Messi do Barcelona
e falando-nos também da primeira parte do jogo dos Açores, que o Santa Clara está a vencer o Ljubljana por 2-0 na Liga Conferência, a nova Conference League. Na outra partida, o Paços de Ferreira goleou o Larne da Irlanda do Norte por 4-0. Já lá vamos. Ainda do jogo dos Açores começou há instantes a segunda parte. 2 para o Santa Clara, 0 para o Ljubljana, com cerca de 48 minutos. O Paços de Ferreira goleou o Larne da Irlanda do Norte por 4-0 e tem um pé no play-off da Conference League. Bom resultado, exibição sólida e inspirada da equipa de Jorge Simão, que vai jogar a segunda mão com uma vantagem robusta. Os golos foram de Denilson, que bisou, Stefano Eustáquio e Zé Wilton. Na capital do móvel, a reportagem do Eduardo Silva. Boa noite, Eduardo. Boa noite. O Paços de Ferreira conseguiu esta noite a maior vitória europeia da sua história, ao vencer os norte-irlandeses do Larne por 4-0. O jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência foi de sentido único para a equipa portuguesa, mas o primeiro golo só chegou aos 44 minutos de jogo por Denilson Júnior, depois de um grave erro do guarda-redes do Larne. O avançado brasileiro está de pé quente e bisou aos 70 minutos, o terceiro golo da conta pessoal em 2 jogos. Apenas 2 minutos depois, Stefano Eustáquio fez o terceiro com um grande remate à entrada da área e Zé Wilton fechou a contagem e a goleada aos 89 minutos. A partida ficou ainda marcada pela estreia do internacional português Antunes, que regressou ao clube este verão e que entrou ainda antes do intervalo para substituir o lesionado João Vigário. A vantagem é confortável para o Paços de Ferreira, mas o treinador Jorge Simão não dá a eliminatória como fechada. Seria uma loucura dizer uma coisa dessas. Eu acho que todos nós já vivemos o futebol suficiente experiências, já vivemos no futebol número suficiente de experiências para perceber que há coisas que acontecem por vezes que são completamente inesperadas. Portanto, eu acho que é preciso olhar para este resultado como um resultado que nos dá algum conforto, ponto, nada mais do que isto. Este foi o primeiro jogo europeu do Paços de Ferreira na Mata Real, em casa, depois de ter jogado em casa emprestada noutras edições, e com cerca de 1.700 adeptos nas bancadas. O Paços de Ferreira tem uma vantagem confortável na eliminatória e sabe que se passar terá pela frente o gigante inglês Tottenham no play-off, uma equipa agora treinada pelo treinador português Nuno Espírito Santo. A eliminatória fica decidida na próxima quinta-feira, na Irlanda do Norte. Reportagem do Eduardo Silva em Paços de Ferreira. Pedro Pablo Pichardo é o nome do dia, depois do ouro ganho de madrugada no triplo salto dos Jogos Olímpicos 2020. Tóquio 2020. Acompanhe os Jogos Olímpicos na Renascença com o apoio Oficinas Toyota. Agenda o check-up de verão em toyota.pt. Faltavam poucos minutos para as 11 da manhã em Lisboa, quando o hino nacional tocou no Estádio Olímpico. Pichardo subiu ao pódio, aplaudiu, levantou o braço direito e recebeu ao peito a medalha antes de ouvir a portuguesa. Ouvir e cantar bem perceptível, apesar da máscara anti-Covid. À RTP, Pedro Pichardo diz estar orgulhoso por competir por Portugal e ganhar com as nossas cores. É a sua forma de agradecer. O privilégio é totalmente para mim. Representar Portugal e ter o prazer de que Portugal me tenha acolhido para o representar, para mim é um privilégio todo meu. É a única maneira que tenho de agradecer ao país, com medalhas e grandes resultados. É a única maneira que tenho de agradecer ao país. Pichardo, um atleta sem limites. Eu acho que não há limites. Por acaso, 17,98, já agora estou mais feliz, porque sou campeão olímpico. Mas no momento eu não me sentia muito feliz, queria um bocado mais. Queria tentar ultrapassar a barreira dos 18 metros e ser o primeiro português em ultrapassar essa barreira. Mas pronto, sou campeão olímpico e tenho que estar muito feliz. Treinado pelo pai, Pichardo tinha uma meta muito ambiciosa à partida para este concurso. O que tínhamos planejado, eu e meu pai, que é o meu treinador, era saltar 18,40. Era 40. Era essa meta que estávamos à espera, mas durante o aquecimento comecei a sentir uma
não uma dor, mas uma moléstia aqui no quadríceps, na perna do op, e já quando comecei a saltar já tinha um bocadinho de receio. Mas pronto, mesmo assim consegui fazer um grande salto e levar a vitória para o país. 18,29 é o recorde do mundo, com 26 anos e na posse do britânico Jonathan Edwards, que Pichardo procurará ultrapassar no futuro. Isso que está na minha cabeça, e vou continuar a trabalhar para quebrar o recorde. Depois da polémica em redor da sua naturalização, o luso-cubano recordou o início da sua relação e história portuguesas. Por acaso foi meu pai quem escolheu Portugal, nem sequer fui eu. O meu pai começou a falar comigo do clima, que era parecido com Cuba, que não havia tanta influência de cubanos lá em Portugal. E por acaso foi meu pai quem escolheu, não fui nem eu. Vou ficar lá para sempre. Para Cuba não volto mais. Agora não posso entrar a Cuba, mas mesmo que puder entrar, na minha cabeça não está voltar mais para Cuba. Pedro Pichardo brilhou com o primeiro lugar no triplo salto, dando sequência a uma série de bons resultados da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos. Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, está no Japão a acompanhar as competições olímpicas e, em declarações à Bola Branca, enalteceu os registros que estão a ser obtidos pelos atletas portugueses. Sem dúvida, o ouro do Pablo Pichardo a somar aos outros resultados, nomeadamente a medalha de prata da Patrícia Mamona, o quarto lugar da Oriol Dongmo e outros resultados muito bons de outros atletas, tornaram esta nossa missão da modalidade inesquecível, naturalmente. E também da modalidade, do conjunto das modalidades que vieram a Tóquio aos Jogos Olímpicos. Não tenho dúvidas, um enormíssimo motivo de orgulho em primeiro lugar, para a nossa modalidade e para agentes da nossa modalidade, muitas vezes de uma forma extremamente discreta, anónima, colaboram para que estes resultados sejam possíveis. Portanto, é uma grande felicidade, não tenho dúvidas, não só para mim, que representa a modalidade, mas para muita gente que obviamente, que contribui para que estes resultados sejam possíveis. Jorge Vieira olha para as grandes competições que se aproximam no atletismo para garantir que os sucessos de Pedro Pichardo e Patrícia Mamona vão continuar a ser alcançados. Com certeza, sem dúvida nenhuma, são dois atletas ainda com futuro olímpico pela frente e não tenho dúvidas que, havendo todos os cuidados em termos de rigor no treino, que eu sei que esses cuidados são tidos em conta, havendo todo o cuidado com a saúde destes atletas, porque é uma disciplina bastante violenta, esta do triplo salto. As lesões estão sempre à espreita. Portanto, com todos os cuidados, estes atletas ainda poderão ter bastante futuro e, obviamente, eu estou convicto que, por aquilo que conheço dos dois atletas, obviamente que têm estes cuidados e que vamos contar com eles, são altamente profissionais, altamente cuidadosos com a sua preparação e com certeza que podemos contar com eles mais anos a trazer-nos estes sucessos e a motivar mais gente para a prática do desporto, que é para isso que em primeiro lugar também servem estas medalhas. Eu diria em segundo lugar, porque em primeiro lugar é para a satisfação de quem as conquista, mas depois serve também para o país, e isso é fundamental para nós. Jorge Vieira ainda não faz um balanço da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos, porque ainda estarão 5 atletas portugueses em prova até ao fim do evento, mas o nível, diz, está muito elevado. Ainda temos mais 5 atletas em prova. Portanto, é melhor esperarmos, como é óbvio. Mas para já está a um nível muito elevado, ao nível das nossas melhores expectativas. Eu vim para aqui com uma previsão de 1 a 3 medalhas e acertei, felizmente. Digo sempre isso com algum cuidado, com algum receio de estar a estabelecer fasquias muito altas, mas desta vez acertámos e ainda temos atletas, pronto.
para competir e o balanço ainda é precoce. Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, em declarações a Bola Branca. Pedro Pichardo é um super atleta, a opinião é de Tsanko Arnaudov, o lançador do peso olímpico, colega de equipa no Benfica do novo medalha de ouro no triplo salto, Pedro Pablo Pichardo. O luso-cubano deu a Portugal a 4ª medalha em Tóquio e a nossa 5ª mais valiosa em Jogos Olímpicos, depois das de Carlos Lopes em 84, Rosa Mota 88, Fernanda Ribeiro 96 e Nelson Évora em 2008. Foi o primeiro ouro em 13 anos naquela que já é a melhor participação portuguesa de sempre. Tsanko Arnaudov, colega de Pichardo no projeto olímpico do Emblema da Luz, fala de um atleta único e acredita que Pichardo voltará ao clube dos 18 metros. No desporto, no atletismo, não existem marcas impossíveis. Isto é a minha opinião. Ele já saltou 18 metros uma vez, vai fazê-lo outra e há de repetir mais vezes, e espero que no dia que ele consiga bater o recorde do mundo, eu esteja lá para lhe dar os parabéns pessoalmente e não através das redes sociais, como está a ser neste momento. Mas eu acredito que ele consiga obter as marcas que ele deseja e que tem capacidades para isso e muito mais. Estamos a falar de um super atleta, na sua opinião, Tsanko? Sim, sem dúvida. Um atleta que é campeão olímpico ou que vença uma medalha, que esteja nos Jogos Olímpicos, da pandemia que nos pôs travão a toda a gente, acho que são todos super atletas. Não é por um ter ficado no topo mais alto, claro, sem dúvida é um grande mérito, mas acho que todos os que estiveram lá foram super atletas, porque uns tiveram que treinar em casa, Patrícia a saltar no Alcatrão, e desde aí acho que ganharam todos o estatuto de superatletas. Arnaudov é lançador do peso, a final da disciplina também decorreu na última madrugada, mas foi Pichardo que lhe roubou as atenções. Mostrou que era capaz de saltar e de ganhar o ouro. Eu acordei a pensar nessa prova e a final do peso era 5 minutos depois, mas eu não sabia. Por isso, sim, ele mostrou o favoritismo todo. Era como que uma medalha anunciada para Pedro Pablo Pichardo, tendo em conta os registros recentes? Não existe nenhuma coisa ganha antes da prova acabar, mas sim, sem dúvida era o grande favorito, tanto que os adversários dele, alguns estiveram muito bem, sem dúvida, recordes nacionais, mas ele não deu hipótese nenhuma, logo desde o início, a saltar 2 vezes 17,61, que também era impossível para os outros atletas saltarem. Mas até o final da prova nunca é uma vitória garantida. Pichardo recebeu os parabéns de Nelson Évora, que voltou mais cedo de Tóquio e disse adeus ao seu percurso olímpico. Évora foi um dos críticos da naturalização de Pedro Pichardo. Tsanko Arnaudov, filho de imigrantes búlgaros, que chegou a Portugal aos 12 anos e foi naturalizado português aos 18, em 2010. Não vê razões para a polémica? Eu também sou amigo do Nelson. Tenho muito respeito pelo Nelson, pelos títulos que ele trouxe. Mas também sou da opinião em que quem veste a camisola que eu visto de Portugal, do Benfica, tem que fazer o melhor, independentemente de como de lá chegou. Eu não critico, não faço nada, porque eu também fui naturalizado português. Espero que ele que não seja criticado por ele estar a falar mal português ou da forma como foi naturalizado. Eu sou da opinião que quando vestimos a mesma camisola é para dar o nosso melhor e não ver de onde vem ou como é que vem. Tsanko Arnaudov, hoje em entrevista a Bola Branca. Foram 17 metros e 98 centímetros que valeram na última madrugada o primeiro lugar a Pichardo, já depois de 2 ensaios de 17 metros e 61 centímetros. O atleta de 28 anos somou ainda 2 nulos e abdicou do 5º e penúltimo salto. Tratou-se de uma jornada feliz, disse o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. É um dia muito particularmente feliz porque esta madrugada, de facto, o Pedro Pichardo alcançou o que sabemos. João Paulo Rebelo, que alargou o contentamento ao restante desempenho nacional nos Jogos Olímpicos. É uma satisfação muito, mas mesmo muito grande, uma enorme alegria por esta participação que o país está a ter nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É evidente que as medalhas são importantes, é evidente que o ouro olímpico é uma coisa muito reconhecida, muito valorizada, mas não podemos esquecer todos os restantes que também já subiram ao pódio.
Declarações do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. Perto das 21h30, hora portuguesa, começou a prova dos 50 km marcha, com a presença de João Vieira. Teremos informações da participação do veterano atleta português nesta prova nos próximos espaços informativos da Renascença. Já de madrugada vamos ter às 2h44 as eliminatórias dos K4 500 metros com os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela. Apurando-se, voltarão à pista às 4h12. Depois, ao início da nossa manhã de sexta-feira, Ana Cabecinha entra em prova nos 20 km marcha. No ciclismo, Rafael Reis bisou e segurou a liderança da Volta a Portugal em bicicleta. Depois de ter sido mais rápido no prólogo que marcou o início da edição deste ano, Rafael Reis venceu esta quinta-feira a primeira etapa entre Torres Vedras e Setúbal e manteve assim a camisola amarela. O Diário da Volta com o jornalista Pedro Castro Alves. Diário da Volta. Rafael Reis é o vencedor da primeira etapa da Volta a Portugal e segura a camisola amarela. Depois de 175 km, com início em Torres Vedras, Rafael Reis volta a dormir de amarelo. O corredor da EFAPEL fugiu do pelotão nos últimos 5 km, aproveitando a descida da Arrábida até a Avenida Luísa Todi. No final, o atleta, que ontem já havia vencido o prólogo, não escondeu a emoção e admite que a vitória tem um sabor diferente. É um sentimento mesmo muito especial. Vencer de amarelo em Setúbal e passar em Palmela de amarelo foi mesmo muito bom. Só acreditei mesmo quando passei a meta. Natural de Palmela e habituado a treinar na Serra, o atleta aproveitou o conhecimento do terreno para vencer pela segunda vez na carreira em Setúbal, depois do prólogo em 2019. Rafael Reis explica que a estratégia passava por aguentar o duro percurso e atacar na final. Era um plano, era o plano a nossa tática de corrida. Se eu passasse a subida que atacava a descer, se os meus colegas me conseguissem seguir, seguíamos os três, porque fizeram o estudo da descida comigo. Mas pronto, se eles não conseguissem vir, eu tinha que ir sozinho e pronto, acabou por ser assim. Só acreditei mesmo quando olhei para trás nos últimos 200 metros e vi que ia ganhar. O Ruben estava-me a dizer para acreditar e deu-me muita força, e a força que me vinha à cabeça foi pela minha família e pelas pessoas que me conhecem daqui. Depois desta vitória, a EFAPEL continua líder na geral por equipas. O diretor desportivo Ruben Pereira fala de um grande dia. Sim, a vida é feita de surpresas e hoje foi uma delas, uma agradável. O Rafael merece, a equipa merece e acho que foi um grande dia para toda a equipa EFAPEL. Sem pensar já em estratégia, Ruben Pereira quer agora desfrutar do bom momento da equipa. Desfrutar. Acima de tudo, desfrutar da corrida, viver dia a dia e fazer que a própria corrida mete cada um no seu lugar, a estrada mete cada um no seu lugar. Em 2019, a EFAPEL ficou muito perto de destronar a W52 Futebol Clube do Porto. Olhando para esta edição, Ruben Pereira não traça uma comparação. Todos os anos são diferentes, a história é escrita de maneira diferente. Nós queremos escrever a nossa história e logo no final veremos que história queremos escrever. A primeira etapa da volta foi durante mais de 150 km, liderada por uma fuga composta por Carlos Miguel Salgueiro, da LA, Willem Smith, da Burgos, e Gary Coitz Bravo, da Euskatel Euskadi, grupo que acabaria por ficar para trás. No final, o corredor da LA admite que era difícil aguentar até ao final. Foi uma etapa muito dura, eu já tinha esta etapa marcada há algum tempo para estar na fuga de dia, até que ao quilómetro zero e consegui estar o dia todo na fuga. Na parte final sabia que ia ser muito difícil chegar na frente, mas dei o meu melhor e pontuei nas classificações secundárias, que é um dos objetivos da equipa, e acabou por ser um dia muito positivo para nós. Salgueiros acabou mesmo por vencer as 3 metas volantes em Alenquer, Arruda dos Vinhos e Palmela. Ainda assim, a conquista da geral por pontos é um objetivo complicado. A camisola dos pontos será um objetivo bastante difícil de conseguir devido ao elevado número de pontos nas chegadas. São chegadas todos os dias bastante duras, que não é muito as minhas características. Vamos tentar pontuar nas montanhas e tentar estar na disputa da classificação da montanha. Feitas as contas à primeira etapa da volta, Rafael Reis terminou com 4 horas, 12 minutos e 23 segundos. Alex Molenar, da Burgos, foi segundo a 2 segundos e Sérgio Cimitier, da Movistar, completou o pódio. A geral individual é assim liderada pelo corredor da EFAPEL, seguido de Diego López Fuentes, da Kern Pharma, a 17 segundos.
Nos principais candidatos à conquista final, Gustavo Veloso, do Tavira, está a 22 segundos, enquanto Johnny Brandão e João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto, ficam a 23 e 24 segundos, respectivamente. Na classificação da montanha, Hugo Nunes, da Rádio Popular Boa Vista, conquistou o prémio no Alto da Arrábida e vai vestir a camisola das bolinhas. Amanhã, a segunda etapa liga Ponte Sor a Castelo Branco. A cidade do Alto Alentejo faz a estreia como partida da Volta a Portugal. Ruben Pereira, diretor desportivo da EFAPEL, deixa elogios e espera contar com apoio para defender a liderança. É uma boa qualidade para receber o ciclismo, acolher o ciclismo, e acho que Ponte Sor irá receber toda a caravana de forma calorosa e com os adeptos na estrada. O percurso é composto por 3 metas volantes, no Crato, Porto Alegre e Vila Velha de Ródão, e 3 prémios de montanha de terceira categoria, em Monte Paleiros, Serra de Ródão e Retacho. São 162 km e 100 metros até ao empedrado da Avenida Nuno Álvares, no centro da capital da Beira Baixa, Castelo Branco. A partida está marcada para a 1h05, a chegada à meta deverá ocorrer já depois das 5 da tarde. Diário da Volta. Pedro Castro Alves a acompanhar a Volta a Portugal em bicicleta. E de regresso ao futebol, frente ao Vizela, amanhã no primeiro jogo do campeonato, o Sporting vai a jogo sem Pedro Porro e Nuno Mendes. Os 2 laterais estão lesionados. Para os seus lugares devem avançar Ricardo Gaio e Ruben Vinagre. Hoje o treinador Ruben Amorim fez a antevisão à partida, chamando a atenção para as cautelas que a sua equipa deve ter frente à formação recém-promovida do Vizela. Até porque, diz Ruben Amorim, o estatuto de campeão nacional não entra em campo. A época que passou, são fases diferentes. Agora há que ter em conta, da mesma maneira que nós demos a volta à situação, tudo pode mudar ao contrário. Temos de estar sempre muito atentos, a trabalhar muito, e começa já com o Vizela, uma equipa que nós conhecemos bem já desde o tempo do CNS. Porque estivemos no Braga B e estávamos na mesma série, os poucos jogos que fizemos lá. Um treinador que disse esta semana para desfrutar, mas eu já privei com ele e conheço bem do Mister Pacheco, e eles não vêm desfrutar, vêm tentar vencer o jogo, e se nós não estivermos na máxima força, nós podemos perder pontos e até perder o jogo com o Vizela. Portanto, foi isso que nós alertámos os jogadores, para eles esquecerem a Supertaça e focarem-se no campeonato, que todos os pontos são importantes. Observámos bem a equipa do Vizela, tem alguns jogadores novos, mas não entraram, pelo menos parece-nos a nós que não vão entrar assim tantos na equipa. É uma equipa que já se conhece bem, tem um espírito muito forte, um espírito muito parecido ao nosso, de entreajuda. Portanto, vai ser um jogo difícil, de uma equipa que não tem nada a perder contra outra equipa que tem que ganhar o jogo, joga em casa. E portanto é isso que nós vamos tentar fazer. Com o mercado ainda aberto, inevitável falar do médio Ugarte, que pode chegar do Famalicão. As negociações não estão fáceis. Ruben Amorim não se mostra demasiado preocupado com o tema, afirmando que está satisfeito com o plantel que tem à sua disposição. Em relação ao Ugarte, vamos ver. Estou muito satisfeito com os médios que tenho. Estão todos preparados e, portanto, o futebol é mesmo assim. Até ao fecho do mercado pode haver entradas e saídas, como eu disse. Até ao momento estou satisfeito com o nosso plantel. Quanto a vendas, Ruben Amorim admite que o Sporting vai ter de vender um jogador, mas não há nenhum por agora na porta de saída. O Mateus, não. O Mateus depende do mercado. Já foi o Nuno uma fase, depois é o Mateus, depois é o Palhinha. Estamos preparados para tudo, sabendo que temos que vender, isso é público. Eu faço o meu papel, que é dizer todos os dias ao Hugo Viana para não vender e ao Presidente. Mas sabemos o momento do clube e, portanto, há que encarar isso com normalidade. Sporting Vizela, primeira jornada da Liga Portuguesa, amanhã no estádio de Alvalade, em Lisboa, às 20h15. O primeiro jogo do campeonato, época 21-22, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sap.pt. A terminar, o Manchester City oficializou esta quinta-feira a contratação do internacional inglês Jack Grealish, proveniente do Aston Villa. Os clubes não revelaram o valor da transferência, mas diz-se em Inglaterra que terá andado na ordem dos 118 milhões de euros.